Com gol de Alan Patrick, o Colorado bate o Ceará por 1-0 e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro. Quero trazer alguns destaques do jogo aqui no Beira-Rio e projetar, obviamente, tudo que foi dito dentro da zona mista, em especial pelo técnico Roger Machado, que falou sobre reforços e a possibilidade do time ideal do Inter para os duelos contra Fluminense e Flamengo, pela Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, Eu quero atualizar tudo que rolou aqui. Grande vitória do Internacional nesta manhã de domingo. Vitória por 1-0, gol do Alan Patrick, claro, aquela coisa. Só 1-0 contra o Ceará, mas vamos lá, O Inter passou 30 dias dentro da zona do rebaixamento. Então, sair dessa situação incômoda é o primeiro passo, para que o Inter consiga alçar voo maior dentro do Campeonato Brasileiro e também nas demais competições. Vamos atualizar tudo do Internacional em nome da Inter Store Beira-Rio, loja que é minha parceira, aqui dentro do canal. Tem coleção nova, da Prove já disponível na Inter Store, tem camisetas, tem moletons, tem parká, tem peças em promoção. Então já faz o seguinte, entre em contato com eles aqui no link que está na descrição do vídeo ou visite as lojas, que estão abertas todos os dias das 10 da manhã às 6 da tarde e também, com horário especial no próximo domingo. Afinal tem jogo contra o Vasco aqui no Beira-Rio, então já te programa para chegar cedão, para passar na Inter Store e garantir tudo, ou, chama eles, como eu disse, no WhatsApp, e afinal o envio é para todo o Brasil, a Inter Store pode ir até você, tá certo? Turma, vamos atualizar as últimas informações do Internacional. Final, o Colorado venceu por 1-0 o Ceará, subiu 4 posições na tabela, tá? Neste momento o Inter é 12º colocado, pegando aquela última vaga, de Copa Sul-Americana, ultrapassando, por exemplo, o São Paulo, o Grêmio, o Vasco, o Santos. Então o Inter dá, um respiro aí com a zona de rebaixamento e consegue, fazer 6 em 6, nesses dois primeiros jogos contra Ceará e Vitória dentro do Campeonato Brasileiro, que quando a gente olha a tabela, a gente projeta, essas vitórias, e elas foram confirmadas. É verdade que não foi uma partida brilhante do Inter, mas eu concordo com o Roger quando ele diz que viu evolução em relação ao jogo do Vitória no último final de semana. Eu acho que o Inter foi melhor, do que foi no outro jogo, em especial no primeiro tempo, onde o Inter com menos de 1 minuto já tinha uma chance clara de gol com Wesley, que obrigou o goleiro Bruno Ferreira a fazer uma grande defesa. Depois tem bola no poste do Brian Aguirre, o Bruno Henrique perde um gol feito, o Borré, para no goleiro Bruno Ferreira e sai o gol, A jogada, do Bruno Henrique, que ganhou no pé de ferro, rolou para o Borré, que fez uma jogada maravilhosa. Ele tem essa característica, de sair da área, de ser um jogador, que participa bastante do jogo, e rolou para o Alan Patrick fazer o 1-0. Então esse é o principal ponto, em relação ao primeiro tempo do Inter, que também sofreu defensivamente, O Ceará tem bola no poste, tem algumas situações de gol, mas é isso, o Ceará é um time que está bem, dentro da temporada, conseguiu, fazer alguns crimes já dentro do Campeonato Brasileiro, está neste momento inclusive na frente do Internacional na tabela. Então é um time que deu um pouquinho mais de espaço e obviamente que isso gera um preço, que são as chances de gol que o Vitória acabou criando. No segundo tempo já acho que o Inter fez um jogo ruim, O Inter não conseguiu manter o mesmo ímpeto, Teve uma chance clara com o Borré logo no comecinho da segunda etapa e foi só, O Inter foi dominado pelo Ceará, o Ceará tem bola no poste, tem algumas finalizações ali, que o Pedro Raul não conseguiu concretizar. Então foi um jogo que o Inter sofreu, mas conquistou 3 pontos, que é o mais importante, que coloca o Inter, posições acima da tabela do Campeonato Brasileiro. E isso é que foi exaltado pelo Roger Machado na sua entrevista depois do jogo, falando, justamente sobre esses pequenas conquistas que o Inter vem conseguindo nessa retomada do Campeonato Brasileiro, sair da zona de rebaixamento, ficar 2 jogos já sem sofrer gols, A defesa que era um ponto muito criticado por todo mundo depois, ou melhor, antes da parada, tomando gol cedo, gols em profusão, Aconteceu lá contra o Botafogo, contra o Corinthians, contra o Atlético Nacional, contra o próprio Atlético Mineiro, O Inter também toma 2 gols e o fato é que o Inter parou de vazar. Acho que esse é o principal ponto. Nível do adversário à parte, isso não importa, tá? O Inter tem que conseguir ganhar os seus jogos e agora vai ter mais um duelo meio que direto, na parte de baixo da tabela, que é o Santos, na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, lá na Vila Belmiro. Então tem que ir com sangue nos olhos, tem que ganhar, para emendar uma terceira vitória seguida e chegar, quem sabe, embalado para o duelo contra o Fluminense, que é o que o Roger vem sempre destacando, As coisas não podem ser contaminadas, Não podemos contaminar um insucesso no Campeonato Brasileiro e levar isso para as Copas. Acho que isso é o principal ponto que a gente destaca aqui.
Quero falar também, gente, sobre uma atitude que me chamou a atenção e que eu quero louvar aqui, que é a do Alan Patrick. Além de ser o melhor jogador em campo hoje, né, fez o gol da vitória, foi o cara que doutrinou, né, as ações do Inter durante todo o primeiro tempo, segundo tempo também. Teve uma atitude, né, que eu gostei muito do Alan, que justifica, né, por que ele é o capitão do Inter. No final do primeiro tempo, o Carboneiro, né, faz uma jogada totalmente infantil. Ele deixa o braço no lateral do Ceará, né, que fez uma falta no Carboneiro, mas quem marca a falta é o juiz, né, ele não tinha marcado, e o Carboneiro deixa o braço no rosto do jogador do Ceará. E logo, né, o Davi Lacerda, que era o árbitro do jogo, deixou o jogo correr, inclusive, né, ele tem essa característica, ele dá amarelo para o Carboneiro, mas muito tranquilamente, sendo outro árbitro, né, desses que apitam o Campeonato Brasileiro, esse amarelo poderia ter sido transformado num cartão vermelho. E aí, obviamente, né, o Inter poderia ter ficado no pincel, já com um jogador a menos desde o primeiro tempo, né, encarado todo um segundo tempo com um a menos, e na hora... O Alan Patrick vem com o dedo em riste em cima do Carboneiro, cobrando ele por essa atitude, assim como outros companheiros também. Há um pequeno, né, bate-boca ali, mas o Alan Patrick, né, justificou a sua capitania, né, ao cobrar o Carboneiro em público, né, porque precisava, né, uma atitude como essa. E, enfim, né, no fim tudo certo. Vi que o Carboneiro já postou até alguns stories aí no vestiário, comemorando o seu aniversário. Hoje está completando 26 anos, um jogador importante e que hoje, né, esteve abaixo, né? Não foi bem ele, não foi bem o Wesley também, mas de qualquer forma, né, acho que tem destaques positivos. Gostei do Alan Patrick, gostei do Borré, gostei do Thiago Maia, acho que o Brian Agui fez um bom jogo, o Bernabé retornou bem, então são coisas que a gente valoriza neste momento. Para a gente fechar, eu quero falar sobre o Wesley. Afinal, né, a informação de ontem é que o Portland Timbers dos Estados Unidos vem atrás, né, desse jogador. Informação do André Hernan, ontem no seu perfil no X, né, no antigo Twitter. E hoje o Wesley foi perguntado sobre isso, né? Ele disse que sondagens são normais, que já aconteceram outras, citou a do América do México, né? No começo da temporada também teve uma sondagem do futebol russo. Então, é um jogador que está sempre muito visado. O grande ponto sobre essas negociações, né, e ele colocou, né, que está focado no Inter e que vai esperar o seu empresário ou o próprio Inter, né, para ver o que vai acontecer, e o que tiver que vai ser, vai ser. Só que o grande ponto para o Inter negociar o Wesley é a questão do percentual, né? O Inter tem apenas 50% dos direitos econômicos desse jogador, os outros 50% pertencem ao Palmeiras, que já avisou que não vai abrir mão, né, de receber esse percentual. Boa vontade à parte da Lila Pereira, né, conosco, e de fato ela tem, né, renegociou a dívida do Tabata, emprestou a Arena Barueri lá nas enchentes sem custo algum para o Inter, então uma hora o Inter vai ter que pagar essa conta, né, e o Inter quer receber os 8 milhões de dólares, que foi a proposta do Portland Timbers pelos seus 50%, só que vamos lá, né, aí significaria que o Wesley é um jogador de 16 milhões de dólares. E ele não é, né, então não sei como é que o Inter vai construir isso, mas neste momento essa oferta foi recusada. Mas é um jogador, né, que está sempre aí pipocando a possibilidade de deixar, né, o estádio Beira-Rio, porque, né, fez uma grande temporada no passado, ainda é um jogador jovem e que tem a possibilidade aí de deixar um dinheiro importante no caixa colorado. Tá certo? Chegou até o final? Não esquece de passar lá em kto.bet.br, afinal temos mais jogos da Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo, né, tem o Red Bull Bragantino contra o Vitória, tem o líder Cruzeiro, né, também em campo nesta rodada do Campeonato Brasileiro, tem o Flamengo em campo, então tem Fla-Flu, se não sou enganado, né, Flamengo e Fluminense jogando, então tem bons jogos para você palpitar e se divertir e ainda pontuar na Liga do Milhão. Então vai lá, kto.bet.br, lembrando sempre que é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade e moderação. Tá certo? Aquele abraço, turma, a gente se vê, fui!